Oi, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma aula aqui de psiquiatria e nas últimas aulas a gente vem conversando a respeito de um processo evolutivo, histórico, das transformações no campo da psiquiatria. E semana passada a gente chegou até um ponto muito importante aqui para o Brasil, que foi a promulgação da Lei 10.216. Isso a gente viu que é reflexo, é resultado de uma luta que se inicia aqui no Brasil lá nos anos 70, por meio de um movimento dos trabalhadores em saúde mental, assim como os familiares e usuários desses serviços também. Tem um marco histórico no dia 18 de maio, em Bauru, que é um manifesto nacional em prol da luta antimanicomial, organizada tanto por usuários também como especialmente trabalhadores de serviços de saúde mental. E a partir disso, a Lei 10.216 ela vira um projeto de lei lá em 89, em 2001 ela vira lei até então. E aí a gente pode pensar que isso foi suficiente para que a saúde mental aqui no Brasil passasse a ser desenvolvida por meio de um modelo inovador, um modelo substitutivo, um modelo antagonista ao hospitalocêntrico, um modelo antagonista ao manicomial. Contudo, né, comentei aqui com vocês que a própria reforma ela é um processo de construção constante. E, na prática, a partir dessa lei, quando é reorganizado um novo modelo de atenção aqui no Brasil, na prática, os trabalhadores passam a perceber que os serviços substitutivos eles não são onipotentes, ou seja, eles não são suficientes para atender todas as demandas das pessoas com transtornos mentais. O que isso quer dizer? Que os serviços especializados em saúde mental, eles têm, vamos dizer assim, pernas, estrutura para atender aquilo que diz respeito à saúde mental do indivíduo. Porém, a gente sabe que a saúde mental ela é um componente que faz parte de nós como um todo. Nós temos tantas outras especificidades da vida, né, tantos outros componentes de vida que nos constituem, e aí esses serviços passam a perceber que é importante rever o modelo em que a saúde mental acontece aqui no Brasil, e por isso surge a ideia de construir uma rede de atenção, que é o tema da nossa aula de hoje, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que ela é promulgada por meio de uma portaria em 2011. Então, vamos entender o que é a RAPS, esse material aqui, para nortear minha fala. Vamos lá. Então, pela portaria 388, lá de 2011, essa portaria ela institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde. Aqui eu tenho alguns elementos bastante importantes já para a gente conversar. Quando se fala de saúde mental, a gente está falando de pessoas em sofrimento ou com transtorno mental. O que isso significa? Que, nem todo transtorno mental gera um sofrimento para a pessoa, tá? Assim como o contrário também é verdade. Nem todo sofrimento caracteriza um transtorno mental. Então, eu posso estar num processo de sofrimento, por exemplo, uma ansiedade, um estado depressivo, mas isso não necessariamente seja um transtorno depressivo, não seja um transtorno de ansiedade. Eu posso, enfim, passar por um momento muito difícil, de muito estresse e sofrer consequências disso, mas não necessariamente isso gerar um transtorno pós-traumático ou enfim, tá? Então, é importante que a gente saiba que o sofrimento psíquico não caracteriza transtorno mental, assim como o transtorno mental não é uma, uma, uma afirmação de sofrimento mental também. São coisas distintas, tá?
E aí, outra questão aqui que eu acho bastante importante, quando fala da necessidade aqui, né, com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Aí vejam, por que não foi simplesmente colocado ou decorrentes do uso de drogas? E foi diferenciado o crack do álcool e aí colocado outras drogas, né? Isso fala muito sobre o processo em que a gente passava em 2011, até anteriormente isso, né, em 2000 e poderia dizer que talvez em 2000, mas lá em 2004, 2005 é que teve um, um número bastante elevado de usuários de crack aqui no Brasil. E é onde as políticas começam a se organizar e compreender, os estudos passam a compreender que o uso de crack aqui no Brasil, ele caracteriza uma situação de calamidade pública. Então, e os recursos e os tratamentos voltados para as pessoas que fazem uso de crack, eles têm suas especificidades em relação a algumas outras drogas, assim como o álcool. O álcool é compreendido como droga, só que é uma droga lícita aqui no Brasil e é a droga mais consumida que a gente tem no Brasil, só perde para a maconha. Então, vejam bem como há um estigma por trás, como há um processo de cultura por trás disso, mas também a gente compreende que o alcoolista tem características diferenciadas em relação à compreensão da própria doença, ao processo de tratamento, às necessidades de intervenção em relação a pessoas que fazem uso de outras drogas, ok? E lembrar que a RAPS faz parte do SUS, né? Ela está ali estabelecida no SUS. Então, para frente. O artigo 1 fala que fica instituída a rede de atenção psicossocial, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtornos mentais, ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O que o artigo 1 traz de importante para a gente? Justamente a gente compreender qual é o objetivo da RAPS, né? Então, quando se institui a portaria 3088, tem como objetivo criar, ampliar e articular os sistemas de saúde mental com outros sistemas de saúde. Ou seja, pontos de atenção à saúde. Não está falando pontos de atenção à saúde mental, à saúde como um todo. Então, essa é a intenção, é que haja uma relação direta entre esses serviços, em que haja uma fluidez no atendimento, em que os usuários dos serviços de saúde mental, eles sejam contemplados na sua plenitude em relação à saúde. Vamos adiante. Então, veja, aqui eu trago um exemplo assim para ilustrar. Então, se a gente for pensar como começou, a gente teria aqui o CAPS, ó, tá aqui embaixo, o Centro de Atenção Psicossocial. E ele trabalhava de uma forma isolada, né? Tava lá o CAPS, as pessoas tinham que chegar ao CAPS da maneira que fosse, da forma que tivesse informação, que conseguisse informação. E a ideia do CAPS, da RAPS, é que todos os serviços, seja não só os especializados, mas todos os serviços de saúde, eles conversem, justamente para atender as demandas em saúde do usuário como um todo. Então, veja, o CAPS ele passa a conversar, né, com uma comunidade terapêutica, que passa a conversar com a unidade básica de saúde, que passa a conversar, por exemplo, aqui com o CAPS AD e vice-versa. A CAPS AD conversa com a comunidade terapêutica, que conversa com outro CAPS, que conversa com a unidade de acolhimento, que conversa, por exemplo, com os hospitais, né, comunidade terapêutica com hospitais e assim por diante. Há algo contínuo. A equipe de consultório de rua conversa com os CAPs, que conversa com comunidade terapêutica, que conversa com o BS, que também os consultórios de rua conversam com outros serviços, por exemplo, de assistência social. Então, vejam,
a ideia da RAPS é justamente isso, fazer com que os serviços eles não atuem isoladamente, eles atuem nesse modelo de rede, que conversem, que o usuário ele tenha acesso a todos os serviços de saúde, bem como de assistência social. Então vamos adiante, que as explicações, acho que elas vão clareando um pouquinho mais para entender o que é a RAPS, né? Lá no artigo 2º da Portaria 38, diz o seguinte: constituem-se diretrizes para o funcionamento da rede de atenção psicossocial. Então, quais são as diretrizes? São várias. Eu trouxe algumas em destaque aqui, que eu entendo que sejam bastante importantes, mas sugiro que vocês leiam a RAPS 388. Não é uma portaria muito longa, não tem uma linguagem difícil de compreensão, então leiam tudo, que é bem importante para vocês compreenderem essa totalidade que eu estou falando da RAPS, porque é algo bem complexo, tá? Então eu trago lá, por exemplo, uma das diretrizes, é o combate a estigmas e preconceitos. Então, vejam, a gente vem num processo histórico onde as pessoas com transtornos mentais, elas eram tratadas em instituições manicomiais, em hospitais psiquiátricos, enfim, isso girava muito em torno de um isolamento social, né? Havia uma exclusão social. Essas pessoas passaram a ter os seus direitos reconhecidos no Brasil a partir ali de 2001, com a Lei 10.216. Então, e a gente pode dizer que até hoje há alguns preconceitos e estigmas muito grandes. As pessoas às vezes têm medo das pessoas com transtornos mentais, ou acham que não devem ser atendidas. Por exemplo, a pessoa com transtorno mental chega a uma unidade básica de saúde com enxaqueca. Manda para o CAPS, né? Poxa, mas ele está com dor de cabeça, é uma enxaqueca. Então, assim, uma das ideias de ampliar o atendimento em rede, de construir esse atendimento em rede, é justamente isso, em que seja, acima de tudo e à frente do transtorno mental, seja visto o ser humano, o indivíduo, a pessoa, o sujeito, com a sua singularidade. Tá? Uma outra diretriz é a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares. Então, vejam, também essa construção que vai de encontro com aquela ideia manicomial, com aquela ideia de isolamento. Então, a importância da atenção desses indivíduos ocorrer em território e na comunidade em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, existem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Onde eles estão situados? Na sua maioria, na região bastante central aqui de Joinville, por exemplo. Então, a ideia é que esses indivíduos, quando precisem de algum serviço de atenção, não tenham a necessidade de sair de seu território ou de sua comunidade, mas que eles sejam atendidos ali, em sua comunidade, como todos nós. Todo bairro tem que ter pelo menos uma unidade básica de saúde. Então, nós somos atendidos no nosso bairro, no nosso território, aqui na nossa comunidade. Então, a ideia é que essas pessoas também sejam contempladas por esses serviços, tá? E uma outra diretriz que eu trago é o desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. Por que eu destaco essa diretriz? Por conta do projeto terapêutico singular, que é uma ferramenta que particularmente eu adoro, já escrevi artigos sobre isso, inclusive, e eu vejo um potencial muito grande por meio dessa ótica de projeto terapêutico singular. É uma ferramenta em saúde mental, utilizada pelos profissionais em saúde mental, que coloca o usuário, coloca as pessoas com transtornos mentais como protagonistas dos seus próprios tratamentos ou do seu próprio processo de cuidado e atenção. Então, nós teremos inclusive uma aula só sobre o projeto terapêutico singular, de tão importante que eu compreendo que seja essa ferramenta. Mas veja, toda a ótica é construída a partir do projeto, todo tratamento é construído e desenvolvido a partir do projeto terapêutico singular. O que isso significa? Que quebra com aquela ideia
de hegemonia, ou seja, que o profissional de saúde, o médico ou a pessoa com um jaleco branco é a pessoa que tem domínio do saber, é a pessoa que sabe tudo o que é bom para o outro. E a saúde mental, o que mais me encanta é justamente isso, em que nós vamos buscar o que é bom para aquela pessoa a partir do que ele entende que é bom para ele, né? A partir das suas vivências, das suas experiências, do seu repertório de vida. Então, a singularidade é muito importante de saúde mental. Então, a ótica do projeto terapêutico singular é importantíssima, tá? É preciso saber trabalhar por essa ótica, em colocar o protagonismo do tratamento no sujeito e não no profissional. Ok? Vamos para frente. Lá no artigo 3º fala sobre os objetivos gerais da rede de atenção psicossocial, que são 3 objetivos gerais. 1. Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral. Aí vejam só, a gente tem falado muito das pessoas com transtornos mentais, que frequentam CAPS e tem que ter acesso lá ao UBS, aos hospitais gerais, se necessário, comunidade terapêutica e assim por diante. Mas a ideia, lembra lá que tem uma das diretrizes que é diminuir os estigmas e os preconceitos, né? Na verdade, diminuir ou até eliminar os estigmas e preconceitos. Então, ampliar o acesso de atenção psicossocial da população em geral significa que você, que não tem nenhum transtorno mental ou não passa por um sofrimento psíquico, que a gente também compreenda que CAPS, se necessário, é de uso para a população em geral e não somente das pessoas com transtornos mentais graves, por exemplo, tá? Ou pessoas que estão em processo de desinstitucionalização, pessoas que passaram por uma longa internação em hospitais psiquiátricos, né? O CAPS, na verdade não o CAPS, eu estou falando do CAPS como um serviço, mas a atenção psicossocial é da população em geral, ou seja, lá na unidade básica de saúde, lá no posto, começam a conversar a respeito de saúde mental também. A agente comunitária que passa na nossa casa, ela vai começar a compreender, ou a gente, né, vai começar a compreender que é importante também saber a respeito da saúde mental da população em geral. Tá? O segundo objetivo é promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack e outras drogas e de suas famílias aos pontos de atenção. Ou seja, promover o acesso. É garantir que as pessoas com transtornos mentais ou em sofrimento e seus familiares, eles tenham acesso a todos os pontos de atenção. Okay? E o terceiro objetivo é garantir a articulação e integração dos pontos de atenção de rede de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Ou seja, o que é um dos objetivos da RAPS é também essa continuidade. Lá no início eu falei do fluxo do atendimento, né? Da fluidez desse usuário entre os serviços. Por quê? Então, quando o usuário ele é inserido, por exemplo, lá numa comunidade terapêutica, que é um serviço voltado a pessoas com transtorno por uso de substância, um modelo de atenção em regime residencial, né, de média permanência. Então, eles ficam lá. Se ele tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença associada, é importante que ele também seja integrado e articulado com outros serviços esse atendimento dele, e não de uma maneira isolada, ok? E o que é importante, sempre colocando aqui no território, tá? Justamente para evitar novamente as questões do isolamento social, né? Aqui, ó, do território, do isolamento social e da exclusão também, certo? Para que quanto mais inserido, mais no meio da sociedade, mais plenitude haverá na atenção, mais completo será o atendimento e o acompanhamento desses indivíduos. Tá? As demandas, elas, como eu falei, elas não são separadas, não é, hoje aqui eu estou só falando de saúde mental e eu não tenho, e todo o resto que existe em mim, na minha vida, ou como
saúde orgânica, clínica, deixa de existir, né? Não, quando a gente fala de um sujeito, a gente está falando dele como um todo, por completo, tá? E aí vamos falar quais são os componentes. Então a gente falou da RAPS, e a RAPS ela é organizada por meio de seus componentes. Então, ou seja, a gente viu que tem como um dos objetivos garantir o acesso das pessoas aos serviços de atenção, e a RAPS tem como princípio ampliar e construir a atenção em rede. E aí, por isso que ela é categorizada e não separada, isso é importante entender, mas ela é categorizada em componentes. Quais são os componentes? O componente. Deixa eu aqui para vocês irem acompanhando o que eu falo. O componente de atenção básica em saúde, de atenção psicossocial especializada, de atenção de urgência e emergência, de atenção residencial de caráter transitório, de atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. Então, todos esses elementos, ou seja, todos esses componentes constroem a RAPS. E cada componente desse integram serviços ou elementos específicos para contemplar as demandas do indivíduo. Então, vamos entender como funcionam esses componentes aqui. Então, por exemplo, o primeiro componente aqui, ó, atenção básica em saúde. Então, veja, atenção básica em saúde é dividido em 3 elementos. Então, quando a gente fala só do componente de atenção básica em saúde, existem 3 elementos que compõem esse componente, que integram esse componente. O primeiro elemento é a unidade básica de saúde. Então, lembrar que é um serviço territorial e comunitário. Então, esse serviço, a unidade básica de saúde, é compreendido na RAPS como um serviço de porta de entrada para tantos os outros. Ou seja, muitas vezes é lá na unidade básica de saúde, por meio também da estratégia de busca ativa que é feita pelos agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, que é identificado pessoas com transtornos mentais lá na comunidade e aí, a posteriori, encaminhado para um acompanhamento conjunto em um serviço especializado. Ok? Existe uma prática chamada matriciamento. O que é o matriciamento? É quando um serviço especializado orienta e contribui para as ações de serviços não especializados. Então, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde, ali do São Marcos, identificou na comunidade que tem uma pessoa com transtorno mental e essa pessoa não recebe acompanhamento. Ela pode ser, enfim, identificada e encaminhada lá para o CAPS. Ela vai para o CAPS, recebe atenção, faz tratamento, estabiliza, né, reorganiza a vida e volta para a comunidade. Se a pessoa precisa ficar lá no CAPS a vida inteira, não, e nem sequer deve. Ela deve dar continuidade à sua vida da maneira mais plena e qualificada. E o CAPS precisa acompanhar essa pessoa? Não. O acompanhamento é feito por um serviço territorial, ou seja, pode ser a unidade básica de saúde. E aí a equipe que atendeu esse indivíduo lá no CAPS pode se reunir com a equipe da unidade básica de saúde para, em conversa, criarem estratégias de atenção ali no território mesmo, por meio da unidade básica de saúde. Então, isso chama matriciamento, tá? Quando tem um estudo de caso, a elaboração conjunta com essas ações, especialmente para garantir a continuidade da atenção e do tratamento. Um outro elemento é a equipe de atenção, né? As equipes de atenção básica para a população específica. E aí, quais são as populações específicas? As equipes, elas se subdividem ainda, né? Em equipes de consultório na rua e equipes de apoio aos serviços do componente de atenção residencial de caráter transitório. Então, vamos falar primeiro da equipe de consultório na rua. Aí, lembrar, por favor, que é consultório na rua, tá? Consultório na rua, não é consultório de rua. Então, mas por quê? Parece uma coisa tão simples. Qual que é a diferença de falar consultório na rua e consultório de rua?
porque o consultório na rua significa, né, e simboliza o encontro dos profissionais, a ida dos profissionais ao encontro das pessoas em situação de rua, certo? E aí qual que é o principal objetivo dessa equipe? É promover cuidados básicos e atenção básica em saúde para a população em situação de rua. O que é a população em situação de rua? São pessoas que fazem uso do território público, da rua, como moradia, ok? Então, na verdade, não são moradores de rua ou mendigos, que alguns falam, são pessoas em situação de rua, ok? E aí, esses consultórios, a equipe de consultório na rua também tem como principal ação, como uma das principais ações, articular serviços em favor do atendimento dessas pessoas, seja por promoção de saúde ou seja por atenção e assistência social também. Então, muitas vezes essas pessoas, as equipes identificam quais são as demandas desses indivíduos em situação de rua e podem fazer os encaminhamentos para serviços especializados, para serviços em saúde, ou para serviços até de atenção, de assistência social, ok? Mas, principalmente, é identificar as pessoas com demandas e evitar os agravos, prevenir o aparecimento de algumas doenças, ok? E, especialmente, respeitando as condições e as escolhas dessas pessoas, tá? O consultório na rua também tem como uma premissa informar essas pessoas em relação aos seus direitos de acesso à saúde. Então, muitas vezes as pessoas acham que estão em situação de rua, elas não podem ter acesso, por exemplo, à unidade básica de saúde ou algum serviço de saúde, porque precisa ter comprovante de residência, enfim, né? Então, o consultório na rua, ele faz essa articulação entre os serviços de saúde e as pessoas que estão em situação de rua, ok? E por isso que a assistência social também é uma outra esfera de atenção voltada para essas pessoas. Lembrando que assistência social não faz parte do SUS, a gente não está falando de atenção em saúde, mas para a gente compreender a complexidade e a plenitude que o consultório na rua tem, né, e de importante articulação. E o segundo seria a equipe de apoio a serviços do componente, aí vejam, componente atenção residencial de caráter transitório. Esse componente aqui, ele faz parte da RAPS. A gente está falando do componente de atenção básica em saúde. E tem um outro componente chamado atenção residencial de caráter transitório. Ou seja, olha como eles se conversam. Essa é a ideia. Deixa eu limpar para não ficar muito poluído. Vejam, essa é a ideia da RAPS, em que tudo seja articulado, em que os componentes se conversem também. Então, quando a gente fala de atenção residencial de caráter transitório, é um outro componente da RAPS que está em conversa com atenção básica em saúde, ou seja, é justamente isso que se espera que aconteça, né? Que haja essa articulação. Mas para a gente entender o que são essas equipes de apoio, são equipes da unidade básica de saúde, ou seja, equipes de profissionais da atenção básica, que dão um suporte clínico e diagnóstico para pessoas, para o sujeito que estão inseridos nesse componente de atenção, né, nos serviços de atenção residencial de caráter transitório. Então, essa equipe de unidade básica de saúde dá tanto um suporte lá em território, então as pessoas em regime residencial, elas podem, por exemplo, serem atendidas nas UBSs que são referenciadas para aquele serviço. Eu não sei se todo mundo compreende quando a gente fala do SUS, como que ele é organizado de uma maneira territorial, mas, por exemplo, para cada bairro deve haver pelo menos um serviço de atenção em saúde, e esse serviço ele é referenciado, ou seja, se eu moro no América, eu tenho que fazer, eu seria atendida num posto de saúde, ou numa unidade básica de saúde, desculpa, numa unidade básica de saúde referenciada ali na minha região. Dependendo do tamanho do bairro, pode ter mais de uma unidade básica de saúde, mas a gente é referenciado
por uma estratégia territorial. Ou seja, não adianta eu morar lá no Floresta e querer ser atendido aqui no Costa e Silva, tá? E aí, então, compreendam. Quando a gente fala dos elementos, são 7 elementos, esse é um único elemento da atenção básica de saúde. Vamos adiante. Opa, aí tem mais um elemento, desculpa, mais um elemento dentro do componente de atenção básica de saúde, que são os centros de convivência. O que são os centros de convivência? Que isso pode, inclusive, acontecer nas unidades básicas de saúde. São espaços nesses serviços em que promovem a convivência entre as pessoas da comunidade. Qual que é a principal intenção? A gente não vem de uma lógica de isolamento social, de exclusão social. Os centros de convivência, eles surgem justamente para diminuir o isolamento e o aparecimento de doenças e agravos advindos desse isolamento social, dessa exclusão social. Então, os centros de convivência ampliam essa rede de contato na comunidade, e isso serve também como um dispositivo de cuidado e de atenção à saúde desses indivíduos, certo? Agora sim, vamos adiante. Aí, eu falei de um componente, certo? E são 7. Quem falará dos outros 6? Vocês! Então, vejam só. A gente vai pensar numa atividade, é uma atividade bastante simples, e ela será apresentada no dia 18 de maio. Por que 18 de maio? Para a gente comemorar a luta antimanicomial de uma maneira bem especial, já que a gente não vai poder fazer a nossa caminhada de todo ano, as nossas manifestações. Esse ano a gente comemora de uma maneira diferente. Então, a atividade é o seguinte: vocês vão gravar um vídeo explicando sobre um componente da RAPS. Então, vocês vão me dizer o que é esse componente, os objetivos desse componente e os elementos. O que são os elementos? Então, por exemplo, na minha apresentação que eu já fiz hoje, eu coloquei aqui a atenção básica em saúde, eu expliquei o que é, os objetivos, e aí aqui, ó, quais que são os elementos? A unidade básica de saúde, a equipe de atenção básica para a população específica e os centros de convivência. E expliquei cada um deles. Então, vocês vão fazer isso para outros elementos. É muita coisa para cada um de vocês falarem individualmente. Então, eu organizei da seguinte maneira. Ficou assim. Só que não é em dupla, tá? É individual. A não ser que hoje a gente converse e a gente veja que dá para fazer em dupla. Como que eu separei? Simplesmente por ordem alfabética e por ordem do componente, tá? Então, ficou da seguinte maneira. A Ana Fernanda vai gravar um vídeo explicando e falando dos elementos e os objetivos do componente de atenção psicossocial especializada. A Ângela também. Tá? Então, nós teremos 2 vídeos sobre o elemento atenção psicossocial especializada. A Bianca e a Elis também irão gravar um vídeo, cada uma, sobre atenção de urgência e emergência. O que é essa atenção de urgência e emergência? Quais são os elementos que compõem esse componente? Para que serve essa atenção de urgência e emergência? Tá? Como que funciona? A Franciele e a Karina vão falar sobre atenção residencial de caráter transitório. Então, também teremos 2 vídeos a respeito desse componente aqui. Cada uma delas vai explicar o que é atenção residencial de caráter transitório, quais são os elementos, como é que funciona, qual que é o público que é atendido por esses serviços de atenção residencial. A Leila e a Mara vão falar sobre atenção hospitalar, mas o que é essa atenção hospitalar na RAPS? Tá? A gente está falando de saúde mental especialmente. Então, como que funciona a atenção hospitalar em saúde mental? Como que é organizado esse componente, quais os elementos que fazem parte, tá? O Paulo e a Rízia, das estratégias de desinstitucionalização. Então, tem serviços, tem ações, são benefícios, o que é? Quais são as estratégias previstas pela RAPS para desinstitucionalização? Tá? Então, 2 vídeos também, a Rízia faz um, o Paulo faz outro vídeo, separadamente. E a Thaís e a Vitória, também cada uma grava um vídeo, falando de reabilitação psicossocial. O que significa reabilitação psicossocial em saúde mental?
existe algum serviço de reabilitação psicossocial? É um elemento, é uma estratégia, é ação? O que é reabilitação psicossocial em saúde mental? E aí a ideia é que vocês gravem aqueles vídeos curtos, de preferência que seja possível mandar por WhatsApp. Então eu deixei aqui, a não ser que vocês, e aí a gente pode conversar isso agora por WhatsApp, a ideia é que vocês mandem por WhatsApp para todo mundo ter acesso, a não ser que a gente crie uma outra estratégia para que esses vídeos sejam compartilhados, tá? O que é mais importante? É que não seja só eu que tenha acesso a esses vídeos. É uma atividade avaliativa, sim, mas o importante é que todo mundo tenha acesso aos vídeos para aprender também com vocês, porque será uma aula dada a respeito disso, ok? A única intervenção que eu vou fazer é caso haja o equívoco de alguma informação ou falte alguma informação, e aí eu vou complementando, vou contribuindo com os vídeos de vocês, ok? Então, se houver alguma dúvida em relação à RAPS, em relação à nossa atividade para o dia 18 de maio, que é o dia de comemorar a luta antimanicomial, agora eu estou ali no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Um beijo grande, até já já.